dia nas areias das praias do sul. É de uma gente que sente a energia do azul. Terra que me quis assim, tão simplesmente assim. Essa praia que canta, encanta Tramandaí. Terra que me quis assim, tão simplesmente assim. Essa praia que canta, encanta Tramandaí. Vem pra Tramandaí. Como começou a trajetória na cultura em Tramandaí? Bom, a minha ligação com a cultura da cidade de Tramandaí, ela se dá desde o dia que eu cheguei em Tramandaí. Eu sou filho de coração da cidade de Tramandaí. A minha mãe, em 1976, veio trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família tradicional da cidade. Essa família tinha um restaurante na cidade, e esse restaurante, que era também uma churrascaria, Churrascaria Figueira, era uma referência na Avenida Fernandes Bastos como um encontro cultural. A Churrascaria Figueira, Restaurante Figueira, que era comandada pelo meu pai de criação, o seu nezinho, que é o Manuel Osório Marques. A Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí, o plenário da Câmara, leva o seu nome pelo seu ativismo político na cidade, não partidário, mas político. E ele, em sociedade com o tio Juca, tocavam a Churrascaria Figueira, onde ali era um ambiente de encontro de artistas. Ali aconteciam saraus, ali aconteciam eventos musicais, e eu ali com 1 ano e pouco, correndo dentre as mesas do restaurante, sempre fui inundado por poesias, por cânticos, por rodas de viola. Então eu tive um contato com a cultura musical desde muito cedo. E foi que eu fui criado em uma família onde era muito natural, muito normal se reunirem os amigos, os irmãos, a fazerem rodas de viola, fazerem serenatas. E eu acompanhei essa parte da história de Tramandaí, onde a cultura musical se encontrava para, então, falar sobre música, falar sobre arte, naqueles saraus maravilhosos. Fui pegar o violão aí pelos 10, 12 anos, onde no antigo ginásio, que é o Gigantinho, né? Mas ali no ginásio em Tramandaí tinha umas oficinas de música, oficina de capoeira, oficina de karatê, e eu entrei em uma oficina de música, onde aprendi os primeiros acordes, musiquinha simples, né? Aprender dó, ré, mi, e dali para frente eu comecei a praticar. Então meu primeiro violão eu comprei com o meu primeiro salário. Eu fui trabalhar em uma ruazinha que se chama Jorge Sperbe. A ruazinha Jorge Sperbe tinha uma lancheria. Ali tinha o Banrisul e na frente do Banrisul tinha uma lancheria. Eu fui trabalhar naquela lancheria para poder juntar dinheiro e comprar meu primeiro violão. E talvez por acaso ou não por acaso, foi exatamente neste mesmo ponto onde eu consegui o meu dinheiro para comprar o meu primeiro violão que eu fiz o meu primeiro show. O meu primeiro show, digamos, oficial. Isso ali em meados de 1995, 1996. Eu completo agora, no ano de 2021, 46 anos de vida e oficialmente 26 anos de carreira. Então, na escola Almirante Tamandaré, que fica na Avenida Fernandes Bastos, ali eu tive encontro com teatro, iniciação ao teatro. Já quando eu fui para a escola Barão de Tramandaí, lá na Rubem Berta, no Barão eu comecei a fazer aquelas apresentações na hora do recreio, dentre os colegas. Montamos uma banda, isso ali por 93, 94, e eu tocava na escola. Então era muito legal, porque era algo que não era comum dentre os alunos ter alguma banda tocando. E então eu tive essas bandas de garagem. Fui criado com essa cultura das bandas de garagem. Já no ano de 1995, eu tive um amigo que foi o grande responsável pela minha iniciação na noite musical. O nome dele é Fábio, o apelido dele é o Rato, todo mundo conhece o Rato, que era um grande empresário do ramo de celulares em Tramandaí. E certa feita,
Eu muito acostumado a sair na noite com os amigos e tocar nas rodas de viola, tocar nas jantas dos amigos, eu nunca trabalhava profissionalmente com música. Eis que um dia o Rato chega lá na minha casa e diz assim: Paulinho, pega o teu violão. Eu prontamente fui, peguei meu violão, achei que a gente ia para uma reunião, uma festa entre os amigos. Foi que o Rato, saímos de casa, ele estava com o carro do pai dele, e disse: cara, tu vai tocar num bar hoje? Eu disse: não vou. Ah, não vou tocar num bar, eu não vou tocar pros outros, não posso, eu não sei. Ele disse: não, tu sabe, cara, tu toca anos já dentre a gente. Eu disse: não vou, Rato, pode parar aqui que eu vou descer. Olha, cara, vai ficar chato pra ti. Por quê? Eu já divulguei, eu já fiz cartaz, eu já fiz convite, tá o bar lotado te esperando, eu já vendi o teu show, se tu não fores tocar, vai ficar feio pra ti. Então, naquela época, eu utilizava o nome Paulinho Oliveira. Meu nome de nascença já não ajuda muito, porque meu nome é Paulo Ricardo. Paulo Ricardo já existe um famoso no Brasil. Então eu utilizava Paulinho Oliveira. E quando eu cheguei na frente do bar, era o Madruga. Isso na frente do Banrisul, na ruazinha Jorge Sperg. Fervilhando de gente. Eu tremia mais que vara verde. Minhas mãos suavam, eu não sabia o que eu ia fazer. E o bar todo lotado realmente, esperando para ter um show na noite. Então, eu entrei bar adentro, meu violãozinho muito timidamente. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não sei como é que eu vou conduzir uma noite. Eis que, quando eu pisei no palco, algo aconteceu. Alguma coisa foi predestinada pelo universo que fez com que eu me sentisse bem em cima de um palco. E dali pra frente eu não parei mais. Então, meu primeiro show foi no Madruga, que era do Jaime Dornelles e do querido e falecido Beto, do Barraco do Beto, um grande amigo, eles eram sócios. E ali eu comecei a minha carreira musical nas noites de Tramandaí. De lá para cá, já são tantos anos, são tantos bares pelos quais eu tive o prazer de conduzir uma noite musical, aonde as pessoas saem para se divertir, as pessoas saem para o entretenimento, saem para jantar e poder curtir uma música ao vivo. Eu já tinha muita bagagem de assistir muita música ao vivo. Talvez isso me deu essa tranquilidade de conseguir conduzir a minha primeira noite e dali para frente não parar mais. Paralelo a isso, Tramandaí tinha muito a cultura dos CTGs. O CTG Potreiro Grande, hoje já o saudoso CTG Potreiro Grande, realizava nos seus encontros um festival de música chamado Pealo do Canto Chucro. O Pealo do Canto Chucro foi um festival muito importante porque descobriu vários nomes dentro da nossa região, como Renato Júnior de Osório, como o Juquinha, que é o JJSV, o Renato Júnior, o Mário Tressoldi, o Pureza, o René Duque, o Aloysio Rodrigues, o Serginho Sá, tantos nomes que hoje a gente já conhece, que tocam aí pela noite do nosso litoral, se apresentavam no rodeio de Tramandaí no Pealo do Canto Chucro. E o Pealo do Canto Chucro era um festival onde tu tinhas que apresentar uma música cover, uma música que já existisse, com uma música autoral. Então o Pealo do Canto Chucro nos deu a possibilidade de nós compormos as nossas próprias músicas. Então ali nós começamos a exercitar a arte da escrita musical. A música, ela precisa de poesia, ela precisa de harmonia, ela precisa de melodia, ela precisa de interpretação. Então o Pealo do Canto Chucro me deu uma grande oportunidade de se experimentar um grande palco, com uma boa sonorização, com uma estrutura de iluminação e passar pelo crivo de jurados. Isso é muito interessante quando tu estás sendo julgado, porque quando tu vais tocar numa roda de amigos, ninguém está te julgando, mas quando oficialmente tu vais para um festival, tu passas a ter mais atenção e isso te torna mais profissional. Então, paralelo a isso, a música gauchesca ela foi diminuindo na minha vida e eu fui conhecendo outros estilos. Eu fui experimentando outros estilos musicais. Como eu disse que na escola eu tinha minhas bandas de rock, eu sempre gostei de compor as minhas músicas. Eu tive minha primeira banda ali, em 94, e daí depois tive uma outra formação. Na minha primeira banda, Fábio Feijó era o baterista, o Marcelo Off, que
era o guitarrista da nossa banda, o Gerson, que era da Branquinha, também fazia parte da banda, e o Daniel Guzense, que hoje é policial civil, também fazia parte da banda. Eu era o letrista, a gente se encontrava, se reunia, mas não se apresentava. Depois disso eu fui tendo outras formações e as pessoas foram indo para outros caminhos na vida, eu fui continuando no caminho da música. Então eu tive a banda Mantra com Rafael Piamolini nos teclados, que hoje mora no exterior, e ali nós começamos a ter já uma proporção na região. A gente ia tocar em Capão da Canoa, ia tocar em Quintão, ia tocar em Osório. Foi passando o tempo, eu sempre paralelamente trabalhando na noite, tocando nos barzinhos. Passei por todos os bares que o nosso litoral tem. E uma outra banda que acabou me dando uma proporção grande foi a banda Forró Pilha. A banda Forró Pilha, na época que estourou o forró no Brasil, reunimos-nos Marquinho Miquelon na bateria, Aloysio Rodrigues, Cri Ramos no baixo, o Juquinha na gaita. Então era um grande time. E em uma noite tinha uma casa na Avenida da Igreja que se chamava Nonomiro. E o Nonomiro era muito caracterizado pelas festas de quinta-feira. As festas de quinta-feira é algo que parece meio estranho, mas toda quinta-feira o Nonomiro reunia muita gente ali na Avenida da Igreja. Dentre a Saí de Abraão e a Avenida da Igreja. E a Emancipação. O Nonomiro era uma casa muito tradicional na cidade. E nesta casa, em uma semana farroupilha, o seu Carlinhos Conrad, também falecido e querido amigo, sempre oportunizando os artistas locais poderem trabalhar na sua casa. Ali passaram muitos nomes da música do nosso litoral e do estado também. Ali tocava o nosso saudoso Loreno de Osório, também falecido, tocava muito ali no Nonomiro. E era uma semana farroupilha, aqui muito tradicional, né, no nosso estado, que comemora essa data tão importante. Eles me perguntaram se eu não montaria uma banda de forró. E eu montei uma banda de forró. E qual é o nome da banda? Eu disse, Forró Pilha. Então é um nome parecido, Farroupilha, Forró Pilha. Ali nós fizemos o primeiro show da Forró Pilha. E a Forró Pilha foi uma explosão na época. A gente tocava em todo o litoral. Em Santo Antônio da Patrulha, todo domingo, durante muitos anos, a banda Forró Pilha saía de Tramandaí, pegava uma van. E quando a gente chegava nas cidades, lá em Santo Antônio, era muito engraçado. As pessoas se reuniam num posto de gasolina e quando passava a van com um adesivo da banda, as pessoas vibravam e aquilo era muito interessante, porque nós não éramos famosos. Mas acontecia aquela magia de artistas de outra cidade virem se apresentar na cidade deles. E a banda Forró Pilha teve o seu auge e o seu declínio quando o forró também foi saindo de cena. Então, essa foi uma passagem muito interessante sobre a cultura de Tramandaí. Falando sobre a cultura de Tramandaí em si, eu sempre tive muito apreço pelos personagens da cidade. Quem era o primeiro dentista da cidade? O Dr. Noel. Um personagem pitoresco, o Dimas. A Dete, que é uma querida amiga da sociedade. O Seu Mundinho. Quem eram essas pessoas? Eu conheci todas essas pessoas. A Benzedeira, a Dona Filuta, o Seu Tonico, que era dono de um posto de gasolina, quem também me deu um emprego durante muitos anos. A doutora Gessi, que era médica de família. O doutor Darcy, que também era um médico de família. E certa feita eu fiz uma brincadeira, que era uma paródia, onde eu citei esses personagens em uma música, que são os filhos do Dr. Noel. Dr. Noel e a Dona Leda, uma exime historiadora da cidade de Tramandaí, e ele, um dentista querido, uma pessoa assim fantástica. Eu fiz uns versinhos que eu dizia assim: eu pensei que todo mundo fosse filho do Dr. Noel e também da Dona Leda que me trouxesse uma seda, poesias no papel. E essa música, ela fala de vários personagens, desses personagens que povoaram o meu crescimento, a minha história. O Seu Mundinho, que tinha uma casa que era um mini zoológico na Avenida da Igreja. A gente ia na casa do Seu Mundinho ver tartaruga, a gente via ganso, pato, fazão, papagaio. O Seu Mundinho, ele tinha aquela casa cercada, e isso eu consegui transformar em música e poesia. Depois disso também eu comecei a trabalhar com música para tudo que eu pudesse me expressar no meu amor que eu tenho pela cidade de Tramandaí. Então eu fiz diversas músicas para a cidade. Eu tive o prazer de ter feito uma das músicas que
cantam e contam a história de Tramandaí, que é toda a magia que há nas areias das praias do sul é de uma gente que sente a energia do azul, que tem um refrão que as pessoas quando ouvem dizem que se emocionam muito. Terra que me quis assim, tão simplesmente assim, essa praia que canta e encanta, Tramandaí. E ela é um convite para as pessoas virem saber o que acontece em Tramandaí. Tramandaí é isso, é um misto de magia, é um misto de história. E talvez finalizando a minha participação neste maravilhoso documentário que fica na história da cidade, eu sempre tive muito apreço por um artista de Tramandaí, que é das artes plásticas, o Getúlio. O Getúlio eu acompanhava desde criança as suas charges nos jornais, os seus desenhos de barcos, a forma com que ele transformava tudo que nós vivemos em desenho. E o Getúlio, nós nunca tínhamos conversado, eu era um grande admirador dele, um grande admirador. Sabe quando criança tem um ídolo e tu não consegue falar para ele porque tu fica meio nervoso quando tu vê aquele pintor, tu vê aquele artista e a gente não tem acesso? Pois bem, eis que passa o tempo e eu caminhando em Porto Alegre pela Rua da Praia, na esquina Democrática, eu olho de longe o Getúlio. Eu disse, não, hoje eu vou falar com o Getúlio, eu já estou aí com meus 40 e poucos anos, eu não vou partir dessa para uma melhor sem falar para ele o tamanho da admiração que eu tenho pelo Getúlio. Foi que eu chamei ele estava numa roda de amigos e ele muito gentil como todo grande artista, e os grandes artistas são gentis. Quem é grande realmente, a sua humildade também tem que ter essa grandeza. E o Getúlio conversou comigo com aquela delicadeza de sempre e disse, oi, ele não me conhecia, eu disse, Getúlio, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou lá de Tramandaí. Ele disse, pô, eu também sou de Tramandaí. Eu disse, pois é, eu sei, cara. Eu acompanho o teu trabalho há tantos anos. E eu sou músico. E ele, tu é músico? Que música tu faz? Eu disse, uma daquelas, aquela de Tramandaí. Vem pra um banho de sol, tatarara. E o Getúlio disse, eu sou apaixonado por essa música. Eu sou fã dessa música. Aquilo foi de uma emoção tamanha pra mim. Ouvir que o meu ídolo era fã do meu trabalho. E olha que interessante essa história. E o Getúlio começou a conversar comigo assim, Paulinho, eu já não estou mais morando em Tramandaí, eu noto que o litoral às vezes não dá muita importância para a arte da gente. Tu não sente isso? Eu sinto, Getúlio, eu sinto que poderia ser um pouquinho mais valorizado. As pessoas não dão tanto valor à arte, não dão tanto valor ao que é feito na cidade de Tramandaí. E o Getúlio me contou uma história muito rápida. Ele disse, Paulinho, olha só, não sei se tu chegou a conhecer alguma vez, tinha um senhor lá em Tramandaí, que já é falecido, que ele se chamava Seu Nezinho. E o Seu Nezinho, uma vez me levou na Câmara de Vereadores, chamou os vereadores e disse assim, olha, vocês têm que prestar atenção nesse rapaz aqui, no Getúlio, ele é um grande artista. Aquilo mexeu tanto comigo e me emociona até hoje quando eu conto, porque o Nezinho era meu pai. E o Getúlio me disse assim, o Seu Nezinho, não sei se tu conhece. Eu disse, pois é, Getúlio, o Seu Nezinho é o meu pai. E ele disse, não acredito. Eu disse, pois é. Então, cara, de hoje em diante nós somos amigos e a partir dali eu fiz alguns eventos e eu consegui convencer os vereadores da época a colocar uma obra do Getúlio lá no plenário da Câmara de Tramandaí, aqui no plenário da Câmara de Tramandaí, que leva o nome do meu pai. Uma obra do Getúlio está lá contando a história. Aquela belíssima obra, eu tive o prazer de ser o intermediário para que na época o presidente Enio Dick, que era o presidente da Câmara, presidente do Legislativo Municipal, adquirisse a obra do Getúlio. Então, aqui são rápidas passagens minhas sobre a minha relação com a cultura dessa cidade que eu amo tanto, que me acolheu como filho. Eu que sou um guaibense e vim para cá com um pouquinho mais de 1 ano de idade. Me fala, conta pra mim como é que começou a tua trajetória como agente cultural. Então, a minha trajetória como agente cultural aqui em Tramandaí começou em 2012, né, chegando aqui em janeiro de 2012 para assumir o concurso público, concurso que eu fiz para o cargo de maestro do coro municipal de Tramandaí. E nós temos a oportunidade e uma grande riqueza no município de ter essa possibilidade, um coro que ele é regulamentado por lei e tem o seu maestro, que é a função que eu exerço, como um quadro fixo, né, dos funcionários públicos do município. Isso nos permite um trabalho, uma longevidade bastante grande.
Então, em 2012 eu chego por aqui, tinha vindo pouco até então ao litoral norte, essa lá da região sul do nosso estado, e começamos então o trabalho de desenvolvimento. O coro já existia desde 2007, né? Então já tinha uma certa caminhada, uma trajetória antes de eu chegar por aqui, e a gente então foi dando continuidade a esse trabalho, que ele já tinha um reconhecimento da comunidade com um repertório popular, um repertório gauchesco de músicas tradicionais. E a partir da minha chegada, então, a gente segue essa identidade e a gente amplia um pouco mais. Então a gente começa a trazer um pouco mais de repertório estrangeiro, repertório renascentista, negro spirituals, canções que são tradicionais do canto coral e que até então não tinham um histórico no repertório do coral municipal. Então, a partir daí, a gente começa a desenvolver isso, e isso, com o passar do tempo, vem trazendo um reconhecimento para o grupo, né? E hoje em dia a gente conta com uma trajetória já bastante consolidada no nosso estado, sendo um grupo de referência aqui no litoral norte, né? E isso nos enche muito, muito de orgulho, poder estar marcando o nome do nosso litoral com essa prática milenar que é a do canto coral. Grazi, como começou a história da Biblioteca de Tramandaí? A história da Biblioteca Manuelita, ela se entrelaça com a emancipação, né? Porque a emancipação de Tramandaí foi em 1965 e a biblioteca é um decreto de 1968, né? 2 de fevereiro, nem era feriado ainda quando a biblioteca foi criada por este decreto. E a biblioteca ela se inicia porque o Manuelito de Ornelas ele solicita, né? Ele vai até a prefeitura. Na época o prefeito era o Luiz Dentes, o general Luiz Dentes, e ela se inicia porque ele solicita uma biblioteca. Ele acha que o município deveria ter uma biblioteca. E o general Luiz Dentes prontamente edita o decreto e espera-se um ano até a inauguração, em 1969. Nesse tempo, a biblioteca ela teve várias casas, era uma salinha, depois foi onde está o museu, já esteve onde é o prédio Navegantes, enfim, ela andou por muitos lugares, né? E, por último, agora ela está há 30 e muitos anos, acho que 38, no ginásio municipal de Tramandaí, né? Que foi logo em seguidinha que ele foi construído, a biblioteca, né, ficou num espaço e o museu ficou de frente, né, em frente àquele espaço. Só que nesse tempo, nesse período de tempo, cresceu muito, né? Era uma biblioteca com 53 anos de idade, é uma biblioteca que é grande, deveria ser muito grande, né? Então, o espaço que nós temos hoje na biblioteca já está pequeno, né? A gente tem uma ideia de acervo de mais ou menos 16 mil itens, mas eu acredito que seja muito mais. 3 mil sócios registrados, então é muita coisa, né? Para um espaço já, digamos assim, pequeno, né? Mas ainda assim é uma biblioteca que tem bastante vida, né? Tem bastante gente, é muito frequentada. Como ela é na frente da prefeitura, muitos funcionários frequentam também. E é muito bom, a gente recebe muitas crianças, recebe escolas, tem toda uma cultura de aproximar a biblioteca dos usuários, das pessoas do município, dos cidadãos do município, né? Nós tentamos abraçar todos os públicos, né? Desde aquele que vai lá em busca de um material específico para um vestibular, até um pessoal que vai lá somente para um material de cultura, querer ler alguma coisa. Então, temos essa ideia de tentar ser o mais amplo possível para que todas as pessoas do município possam ter o seu espaço lá dentro, né? Possam ter a sua literatura, a sua necessidade atendida. Maestro Henrique, conta um pouquinho da tua história para nós como maestro da banda municipal de Tramandaí. Pois é, né? Sou natural de Guaíba, né? Foi lá que começou toda essa parte
de interesse musical. Meu pai é músico, já tocou em grandes bandas de bailes, né? Eu venho dessa escola de banda de baile, fui músico dessa área. E lá em Guaíba, na minha escola municipal lá, né, o Teutônio, lá uma escola pequena, tinha a banda de escolar, e nela eu comecei a participar, e ali criou meu grande interesse na área, né, como um grande agitador da galera naquela época lá. Eu comecei a ir mais pra frente da banda, ganhar responsabilidade na banda. E quando eu vi, eu já estava conduzindo a banda na solta dos ensaios do maestro, do instrutor naquela época. E aí vem toda a trajetória. Foi onde eu consegui parar em Guaíba mesmo, onde eu iniciei profissionalmente, né, como maestro na escola Gomes Jardim, ainda meio autodidata. E depois dali sim, como rendimentos, que eu vi que aquilo estava me trazendo financeiramente, né, condições de poder me sustentar, aí foi onde eu foquei no meu ensino, né, de estudar, faculdade, sou formado em ensino superior em música, tenho especializações em sopro, né, e aí a minha história ela vem misturada um pouco com essas bandas, como músico, tocando em bandas de baile, fazendo eventos assim, e se fundindo bastante nas bandas no estilo militar, bandas de marcha. E aí foi aonde na minha faculdade, no meu último ano de faculdade, em 2012 mais ou menos, foi aonde teve um edital para a Banda Municipal de Tramandaí. Uma das poucas bandas, um dos poucos municípios do Rio Grande do Sul que tem maestro concursado, né? Então foi onde eu me inscrevi, tive a sorte, né, de ser um dos bem colocado, bem à frente, e né, passar para a banda municipal. Quando tive essa surpresa de poder assumir a banda de Tramandaí, né, eu vim para cá sem conhecer muito ainda da cidade, o trabalho da banda, e cheguei aqui sabendo que a banda já tinha uma grande história, né, com grandes mestres que passaram antigamente. A banda ela quase acompanha a idade da cidade, ela tem para mais de 30 anos já de trabalho, né, de formas diferentes que ela foi acontecendo, que até depois, mais contemporaneamente, ali nos meados de 2008, eu acredito, só vendo melhor ali, que ela realmente ficou institucional da prefeitura municipal, né? Antes ele era da Secretaria de Desporto, não, de Turismo, depois ela passou para a Educação e ali ela ficou, né, sendo, né, dado o Departamento de Cultura vinculado à Secretaria de Educação. Então a banda tem toda essa história de já ter sido lá como mestre. O que eu tive contato por isso foi o Sr. Olavo, que hoje mora em Osório, né? Teve outros grandes professores, mestres, que os músicos me comentam hoje. Mas a história vem assim, foi graças a essas gerações anteriores que a banda chegou no nível dos músicos que eu tenho hoje. Boa maioria dos músicos que estão comigo hoje, né, vem desse aprendizado, né? Então foi em 2012 que eu assumi aqui em Tramandaí, né, um pouco misturado, pensando que ia ser uma banda de marcha quando eu vim pra cá, pensando que ia manter um estilo que eu já trabalhava, graças a Deus, na região sul do estado, Guaíba, Grande Porto Alegre, Tapes, Camaquã, eu sou muito conhecido, né, graças a Deus renomado, desde festivais, campeonatos de bandas que eu já participei, com conquistas. E aí, aqui em Tramandaí, eu vim pensando que ia ser uma banda de marcha, que eu ia trabalhar. Cheguei aqui e me deparei com um grupo diferente, com guitarra, com contrabaixo, com bateria, e vi que eu ia ter que também me otimizar nesse sentido de acompanhar esse processo. Músicos bons, possibilidades maiores de fazer repertório, foi aonde eu associei a questão, até comento muito isso em todos os campos que eu vou poder falar da banda, que aí eu adotei a ideia da capital da praia, uma banda popular, uma banda mais interativa com seu público, uma banda que consiga tocar um pouco de cada estilo para agradar o turista, para agradar os veranistas, para agradar os próprios tramandaienses, o pessoal vizinho. E aí a gente começou a criar um repertório bem amplo, bem vasto em estilo, não deixando de ter, né, músicas para os protocolos formais da prefeitura, que a gente é institucional, a gente tem que contemplar essa questão cívica, militar, os eventos formais. Então, né, é esse que foi o andamento da banda até então, né. Hoje a banda eu já estou à frente da banda há 9 anos, completei em janeiro agora, 9 anos de trabalho com a banda. E a banda hoje, né, nesse último ano realmente que a gente está aí, que é o ano pandêmico, um ano que a gente está tendo que se reinventar, né, se reestruturar. A banda mantém o grupo ainda adulto, que é o grupo profissional, e eu falo profissional porque eles são mantidos financeiramente pelo município,
também, né? Eles têm uma verba lá, uma bolsa de incentivo à cultura, e desde que eu assumi, ela existe e a gente continuou, conseguimos fazer alguns melhoramentos, porque hoje, infelizmente, se meus músicos já são adultos, e se não tem algo que cative eles um pouco mais que o gosto pela música, certamente esses músicos já estariam em outras áreas, fazendo outras coisas, e a banda não existiria. Então hoje está muito difícil fazer banda sem um incentivo, alguma coisa nesse âmbito. Então hoje eles são músicos profissionais, ganham uma bolsa de incentivo à cultura, e esse ano a gente está trabalhando, assim, a gente tentou iniciar no início, fazer as videoaulas, fazer os classroom, acompanhamento ali, mas infelizmente a banda ela é algo orgânico. A música é algo orgânico, né? Ela precisa ter, o maestro tem que ter o contato com o seu músico para saber a afinação. Um vídeo, uma gravação não vem na mesma exatidão. O que um músico faz, necessariamente, às vezes não é a própria música cantada, ela é um contraponto, ela é um pedacinho, ela é um ataque, ela é um acento, na verdade, como se fosse num texto, e ele precisa ter todo o global para poder se achar, para poder sentir, né, num contexto da música, né? Então a gente chama isso de cada instrumento tem uma voz para tocar na música, uma parte para tocar na música. E se um está fazendo sozinho, ele consegue ter o resultado, mas não é orgânico, ele não está com aquela presença do conjunto, e aí fica um pouquinho aberto. Os músicos, né, receberam em um período aí exercícios para não perderem, né, a musculatura de embocadura, para não perderem as técnicas de instrumento, né, mas graças a Deus são músicos bem comprometidos que por si próprios já praticam a música em si em casa, nos outros ensaios. Então a gente está, né, acompanhando desde o ano passado, ali em fevereiro, março, ali que a gente entrou no decreto de afastamento, de isolamento social, né, o nosso espaço de ensaio é bem reduzido, por isso também que a gente tem uma dificuldade de retomar os trabalhos, e até porque o instrumento de sopro ele é um propulsor de uma propagação de gotículas, né, de multiplicar, potencializa a proliferação do vírus. Eu estando falando, eu tenho um distanciamento que pode sair. Ele soprando, ele se potencializa. É um spray, é um aerosol que a gente chama. Então por isso que tem que ter um espaço bem amplo, e não é o que a gente tem no momento. Mas a banda tenta trabalhar dessa forma online. O grupo todo está sentindo muito essa falta de ensaio. E a gente está hoje, né, com trabalhos parados, né, conforme o decreto, a gente seguindo o decreto da Secretaria de Educação, mas a gente mantém os contatos, né. Éter, como é que começou a tua história na cultura? A minha história na cultura, na verdade, ela foi acontecendo naturalmente. Eu morava no município de Imbé, no balneário de Mariluz, onde fundamos a Associação dos Artistas Plásticos de Tramandaí e de Imbé. Éramos 15 pessoas. E logo após esse trabalho que foi acontecendo, nós nos mudamos para Tramandaí, né? Onde fundamos, onde com a parceria da prefeitura, fizemos um espaço que se chama AAPIT, Associação dos Artistas Plásticos de Tramandaí e Imbé. E lá eu fiquei por muitos e muitos anos, até que eu fui para adiante. Nós fundamos o grupo Arte e Consciência, onde nós trabalhávamos somente com arte reciclada. Buscávamos material na rua, íamos nos locais e ali a gente refazia o material de arte reciclada, né? Era um trabalho também lindo demais. Foi indo e montamos um outro espaço lá no Horto Florestal, que era, além de ser a Associação dos Artistas Plásticos, não, além de ser a Arte Consciência, começamos também a fazer arte decorativa. Todas as semanas tínhamos o nosso trabalho feito dentro de um prédio no Horto Florestal, e quando estava muito quente nós fazíamos na rua, sempre ajudando alguém, entregando nosso material para alguém, tirando pessoas de depressão, tirando pessoas de estados de comorbidade, de doenças. E o nosso trabalho foi assim, ó, sempre ajudando ao próximo, sempre uns ajudando os outros. E
o nosso trabalho hoje, já há 5 anos, está voltado diretamente ao trabalho voluntário dentro da nossa cidade. Um trabalho que é feito somente para ajudar o nosso próximo, né? Decoração de Natal, decoração de Páscoa, confecção de roupas, de toucas, de mantas, de cestos básicos. E assim a gente vai fazendo. Eu ficaria aqui nomeando vários trabalhos que a gente faz, mas o que não é o nosso objetivo de ficar divulgando assim o que a gente faz. Nós gostamos mesmo de fazer um trabalho voluntário quietinho no nosso lugar. O nosso trabalho hoje envolve 35 pessoas, entre homens e mulheres. Todos eles voluntariamente atendem a nossa chamada. E finalizando, nós que estamos vivendo agora o ano de 2020, 2021, essa pandemia, que o nome já diz, é algo mundial e afetou também a cidade de Tramandaí, afetou todas as classes de trabalhadores. Nós, os artistas, os músicos, fomos a primeira classe a parar, estamos sendo a última a voltar e seremos a última a voltar. Então, esse baque, não só financeiro, mas psicológico, nos afetou muito. Afeta a nossa criação, o nosso poder criativo, afeta a nossa inspiração. E a gente precisa se reinventar nesse momento. Eu tenho tentado me reinventar nesse momento. Passei deprimido os primeiros bons meses dessa pandemia, que agora completa um ano. Nós, agora em 2021, em abril de 2021, um ano e um pouquinho mais, quase um ano e um mês, que nós estamos trancafiados em casa. Então, o meu processo criativo, ele passou por esses períodos, assim, o período de depressão, o período de resiliência. E é aí que eu digo, na resiliência que a gente precisa se reinventar. Eu tenho tentado me reinventar durante essa pandemia, acabei desengavetando algumas coisas que eu tinha muita vontade de fazer, como algumas literaturas, estou criando muitas coisas novas, algumas coisas referentes à pandemia e outras que eu projeto, o que eu gostaria de estar fazendo. Então eu já estou projetando para o futuro, quando tudo isso passar, e vai passar. A gente tem que entender que isso vai passar. Finalizando ainda, eu acho que a pandemia conseguiu trazer a algumas pessoas a importância que a arte, a cultura e a comunicação têm no cotidiano das pessoas. Imaginem essa pandemia sem um filme para se ver. Imaginem essa pandemia sem uma música para se ouvir. Então eu acredito que os artistas podem e deverão ser mais valorizados daqui para frente. E quando eu digo artistas, quando tu vais ver um filme, precisa ter um roteiro, precisa ter um cinegrafista, precisa ter um cabista, precisa ter um editor, precisa ter quem faça a comunicação. Nós precisamos de um veículo de comunicação, de uma câmera física para levar essa arte até a casa das pessoas. Então eu acho que a pandemia, ela pode servir muito bem como algo para nos renovar. E é isso que eu espero que aconteça daqui para frente. Valeu! Como coordenador da cultura em Tramandaí, tu é o responsável, um dos responsáveis pela implantação da Lei Aldir Blanc em Tramandaí. Como é que é esse trabalho? Então, isso é muito, muito bacana, né? Em meio a esse caos mundial, né? Essa crise sanitária sem precedentes, o governo federal então lançou esse recurso para todos os estados e municípios, e então em junho do ano passado eu sou convidado então a tomar a frente desse processo na Secretaria de Educação e Cultura, né? Aqui no município nós temos a cultura junto com a Secretaria de Educação, e a secretária, ciente do que estava por vir com a questão do recurso da Lei Aldir Blanc, né? Ela entendeu que não daria conta de tocar esse processo porque ele é muito grande, ele foi e ainda tem muita coisa para ser feita. Então é quando me chamam para isso, né? Então para assumir essa parte da cultura no nosso município e focar de imediato na aplicação desse recurso. Então a partir da minha chegada a gente então solicita, nós nos inscrevemos para receber o recurso da União. Implementamos no nosso município um comitê gestor, né, porque nós somos um município pequeno, nós temos um Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas a gente também tem neste conselho
muitos dos fazedores de cultura do município. E esses fazedores também precisavam desse socorro que foi a Lei Aldir Blanc. Então não seria justo nós, no espaço do conselho, definirmos as regras do jogo. Então, assim como vários municípios, e aí municípios pequenos a municípios grandes, de grande relevância no estado, como Rio Grande, Bento Gonçalves, Porto Alegre, São Paulo, e assim a gente vai no Brasil inteiro, inúmeros municípios, mesmo tendo o seu Conselho de Cultura, criaram um comitê gestor. Porque este comitê gestor, então, é um núcleo um pouco mais reduzido de pessoas que então definiriam os instrumentos a ser aplicado, as regras do jogo, porque essas pessoas não poderiam acessar esse recurso. E se a gente debatesse isso e estabelecesse essas regras dentro do conselho, né, a gente estaria inviabilizando muitas pessoas que vivem da cultura e que precisaram desse recurso de poder participar. Então foi montado um comitê gestor, eu fiquei como presidente deste comitê gestor, formado por mais 4 pessoas voluntárias também, todas pessoas atuantes no meio cultural de Tramandaí, pessoas com trajetória, a nossa querida Gilmara, a Paula, a Grazi e o Gabriel, todos agentes culturais de diversas linguagens, com muito tempo de estrada, pessoas com tempo de estrada no campo administrativo, no campo prático, no campo das articulações. Então isso nos deixou muito tranquilo para poder discutir com o Conselho linhas gerais sobre política pública. Então nós, como Conselho Municipal, nós apresentamos, olha, nós pensamos em fazer essas 5 ou 6 ações. Então debatemos com o Conselho. Então, ao fazer isso, a gente discute com o Conselho o que é a sua maior finalidade, que é construir políticas públicas para a cultura. Então, com o Conselho, onde a gente tem a maior representatividade da cultura, se debateu possibilidades, porém, em momento algum tratando da questão das regras específicas, porque isso não cabia apresentar a eles. Então, a partir disso, do que a gente debateu ali, a gente foi para a realidade. Por que eu digo para a realidade? O município recebe o recurso no dia 3 de setembro, e aí, no dia 15 de setembro a gente recebe esse recurso, no dia 13 de setembro a gente se inscreve para receber isso, tem um prazo até esse recurso chegar ao município, e a partir do dia 15 de setembro, então, nós temos vários processos burocráticos que fazem com que na prática a gente comece a operacionalizar a Lei Aldir Blanc a partir de outubro. E aí a gente está falando de um ano entremeado por 2 questões muito grandes no Brasil. A pandemia, que é uma escala global, com uma questão de um ano eleitoral na esfera municipal. E um ano eleitoral na esfera municipal não é algo que possa ser ignorado, porque vários processos legais passam a ter que respeitar outras normas para além daquelas que já são habituais do poder público. Então, por que eu estou pontuando isso? Para que o pessoal possa entender que esse recurso ele é histórico não só para o nosso município, mas para o Brasil inteiro, pelo curtíssimo tempo em que ele é aplicado e dada a aplicação com estes 2 fatores, né? Com uma pandemia, onde todos os processos eles passam a ser à distância, as reuniões de trabalho, as deliberações são tudo à distância, feito um processo novo para 90% dos municípios. A maioria dos municípios do Brasil nunca tinha recebido um aporte de recurso desse tamanho para a cultura. Então, o município precisou aprender a fazer, né, e executar isso em 2 meses. E foi o que nós fizemos. Claro que nada foi por acaso. Então, quando eu fui chamado também para assumir esse papel à frente da cultura, também foi por um desenvolvimento de um trabalho que eu já vinha fazendo. Então eu já vinha desde maio, quando começou toda a discussão a respeito da Lei Aldir Blanc, eu fui acompanhando todos os fóruns de debate, participando de lives, representando diversas instituições, então me inteirando de todos os pormenores e todas as questões legais, para poder também dizer para a nossa secretária, olha, nós temos como dar conta, porque também não adiantava ela querer me chamar e não estar pronto para isso. Então, quando foi feito o convite, né, agradeço aqui a secretária, ao Adriano e ao prefeito, foram as pessoas, a secretária Alvanira, que foram as pessoas fundamentais para a gente poder fazer isso, né, e acho que é importante isso, acho importante a gente reconhecer
as pessoas que oportunizam com que as coisas aconteçam. Então, quando eles me chamam, eu digo, olha, eu estou pronto para fazer isso. E de fato nós conseguimos. Nós conseguimos entre o mês de outubro a dezembro, então em menos de 90 dias, e se a gente for pensar que do dia 1º de outubro ao dia 31 de dezembro nós temos feriados em outubro, eleições em novembro e talvez 10 dias quase teoricamente inoperantes dentro de um município a partir do dia 20 de dezembro, mas não foi a nossa realidade, né? Em Tramandaí nós estávamos trabalhando a pleno nos dias 28, 29 e 30 de dezembro para dar conta de cumprir de todos os prazos que estavam estabelecidos naquele momento. Então isso foi uma tarefa muito grande, foi muito prazeroso, foi um processo de muito crescimento para todos nós. Nós conseguimos realizar 4 instrumentos, então foram 4 editais que foram publicados, avaliados, contratados entre os dias 15 de outubro e 15 de dezembro. Então, se a gente for analisar ainda a execução desses instrumentos, é um tempo ainda mais esguio, feito por 5 pessoas, com trabalhos, reuniões em uma média mínima de 3 reuniões por semana. Então, recebendo o documento online, fazendo avaliação, dando feedback dando as respostas, né, e os resultados para um edital, executando a relação do outro edital, já preparando o terceiro, publicando o quarto, publicando o resultado do terceiro. Então, de fato, foi algo muito, muito grande. Acho que trouxe uma nova realidade para o nosso município e que agora a gente segue no caminho, né? A gente pode dizer que hoje a gente já está muito mais experiente do que estávamos há 6 meses atrás. Sabemos que acertamos muito, sabemos que erramos em alguns passos, mas para um primeiro processo deste volume, em operacionalizar R$380 mil em 2 meses, 3 meses, é algo muito grande, muito, muito grande. E hoje a gente tem a felicidade de saber que a gente conseguiu atingir diretamente mais de 56 contemplados. E se a gente for analisar que esses contemplados, vários deles são grupos, são coletivos, então a quantidade de agentes culturais atingidos pelo recurso da Lei Aldir Blanc é muito, muito grande. A gente vai poder mensurar isso de fato, até onde isso chegou com a finalização do processo, né? Ainda tem todos os relatórios a serem feitos, tanto dos contemplados quanto a gente para Brasília, né? Mas então assim, a gente já se dá por muito satisfeito por tudo aquilo que a gente conseguiu avançar e conseguiu gerar nas pessoas, bom, é possível trabalhar com cultura, é possível participar de editais. Agora a gente vai cada vez mais buscar mais recursos para poder fazer mais coisas. E na pandemia, Grazi, como está vivendo a biblioteca? A pandemia ela foi um marco muito, muito grande, né? Porque ninguém de biblioteca sabia o que fazer, né? Principalmente porque esse coronavírus ele é um vírus transmissível via superfície. Então, como a biblioteca trabalha muito com superfície, né, isso é um problema muito grande para as bibliotecas. Então, nós tivemos que nos adaptar também, né? Nós estivemos fechados desde o início da pandemia, em março do ano passado. Então, estamos fechados há mais de ano já, para público externo, né? Público para trabalho, né, interno, nós estamos estávamos funcionando até dezembro do ano passado, quando o prédio todo do ginásio municipal sofreu uma interdição dos bombeiros, e desde então estamos interditados. A biblioteca ela continua lá, mas o seu cérebro, digamos assim, saiu de lá e está trabalhando em outro espaço, né? Estamos tentando fazer organizações e testes de sistema, enfim, trabalhar em outras frentes que não exijam o trabalho com o acervo em si, né? Mas pesou bastante para os usuários, as pessoas ficaram bem chateadas, nos cortou o coração também nos separar do nosso público, né? Porque eu acho que era o que nos dava mais prazer, era atender, né? Então, a gente tentou, de alguma forma, organizar a casa, arrumar a casa, para que a casa estivesse pronta para quando a gente pudesse reabrir, né? E nesse momento, estamos tentando encontrar uma casa, né? Encontrar uma casa
que seja adequada para que a gente possa atender as pessoas, né? Principalmente sabendo que a gravidade da questão do Covid via superfície não é tão grande quanto a gente imaginava, né? Agora, um ano depois, a gente já sabe que a gente consegue, com mínimos cuidados, fazer aquilo que a gente faz de melhor. Então, a banda hoje ela é composta por 25 músicos bolsistas, que a gente chama, né, uma banda adulta, profissional, mas a gente sempre deixa aberto o sentido de que quem sabe tocar um instrumento, quem tem um instrumento e vier a somar, a porta da banda está aberta para receber esse público, né? A gente tem projetos futuros de tentar montar um grupo juvenil, onde vai ter a iniciação musical, né, as técnicas, né, com a estrutura que a gente vai tentar conseguir ter de instrumento e espaço físico. E isso tudo, né, sempre ligado à Secretaria de Educação e Cultura, que é onde a gente tem ali o nosso meio de inscrição, nosso meio de trabalho por eles. Então a banda tem 25 músicos, trabalha duas vezes por semana, a gente costuma ter os ensaios gerais à noite, para favorecer o pessoal que trabalha de dia, para poder estar presente à noite. E as aulas, quando retomar com o grupo juvenil, no projeto futuro, que então já a gente quer estar a 1000 com o grupo junto novamente, tocando, participando dos eventos, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, Banda Municipal de Tramandaí, Secretaria de Educação. Então a gente espera que nós estamos fazendo a nossa parte de estar isolados, sem as atividades, para evitar uma propagação maior desse vírus. Conversamos muito no nosso grupos online, no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas redes sociais, né? Dou também toda uma atenção quando tem uma questão mais particular de cada músico ali que quer. Henrique, me ajuda no material, me ajuda numa questão assim musical ou amplo também. Então esse é o nosso trabalho. Então a gente está torcendo aí para tão já passe esse momento, que essa vacina chegue rápido, que todo mundo se vacine, que os únicos cuidados que nós temos é a higienização, máscara, álcool gel e a vacina. Esse é o nosso desejo, que todos cumpram para a gente voltar o mais breve possível. E na pandemia, como é que vocês estão vivendo? Como é que está sendo esse trabalho, esse grupo todo, nessa época tão difícil da pandemia? No início, como a pandemia já está há mais de um ano, né, foi meio difícil, o pessoal não conseguia ficar longe, né, um do outro, porque nós constituímos uma grande família. Então nós fomos fazendo videochamadas, conversando, eu passava trabalho para o pessoal fazer em casa, depois recolhia, e também sempre em prol do nosso próximo, fazendo trabalho voluntário, e basta dar uma chamada e todo mundo se envolve para a gente chegar no nosso objetivo, né? O objetivo último que a gente teve foram os médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Nós queríamos homenageá-los pelo bravo trabalho que eles estão fazendo na linha de frente. E como todo mundo estava vendo que esse trabalho precisava ser feito, nós pegamos 3 unidades de Tramandaí: Vigilância Sanitária, Unidade Básica de Saúde da Nova Tramandaí e Unidade de Saúde da Barra. Lá nós fizemos um ninho de Páscoa, homenageamos, eu fui na porta, chamamos todos os envolvidos na área da saúde, eu fiz uma homenagem a eles, li um texto que eu elaborei e eles se emocionaram muito, porque disseram que nunca haviam visto alguém fazer uma homenagem desse jeito, né? Com tanta emoção. Ali eu vi médicos chorarem, eu vi enfermeiros chorarem, dentistas e técnicos. Gente, eles choravam de tanta alegria. Tanto foi na vigilância como nas outras 2 unidades. Nos emocionou muito e a gente viu que nesta ação nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era a nossa gratidão à área de saúde. Hoje, bastou terminar esse projeto, já iniciamos outro. Nosso último projeto, que começou dia 11 de abril, é o seguinte: uma colega nos conseguiu muito tecido das lojas Renner de Porto Alegre. Então, nós buscamos 30 sacos de tecido.
Selecionamos, estamos passando e vamos riscar calças do tamanho de 2 a 14, blusões de 2 a 14 e também estamos fazendo colchas de retalho. Esse é o nosso objetivo do inverno. E nós não somos profissionais da costura, mas estamos fazendo. Nós estamos cortando, uma turma leva para sua casa costura, que tem máquina, devolve, a outra bota o elástico e costura, e assim a gente tem o objetivo de chegar ao inverno botando roupinha nas nossas crianças. Então, eu gostaria de deixar aqui o lema do grupo Companhia da Arte, que é: ninguém é melhor do que todos nós juntos, e uns cuidam dos outros. Gabriel, conta para mim como é que é a trajetória do Conselho de Cultura em Tramandaí. Bem, o Conselho Municipal de Cultura, ele foi criado através de portaria na gestão do prefeito Osmani Barbosa, lá em 97-2000. E ao longo desse tempo ele esteve ativo, inativo, permaneceu inativo por um bom tempo, teve uma certa atuação com força entre os anos de 2013 e 2016 e depois novamente ficou inativo. Foi quando então a atual gestão, com os conselheiros de cultura da atualidade, reativaram o então Conselho Municipal de Cultura de Tramandaí. E com isso a gente fez alguns trabalhos, fizemos alguns eventos, entre eles destaco aqui o evento que comemorou o aniversário de 54 anos do município. Fizemos um concurso municipal de poesia para adolescentes e adultos, que teve um respaldo significativo da comunidade. E para acompanhar a legislação mais atual, no final da nossa gestão do então Conselho Municipal de Cultura, nós elaboramos a reformulação do estatuto deste conselho, passando a chamá-lo de Conselho Municipal de Políticas Culturais. E junto a isso nós também adequamos a legislação para que o conselho tivesse conselheiros em paridade, ou seja, tivéssemos o mesmo número de representantes da sociedade, né, os agentes culturais, como por exemplo representantes da literatura, do teatro, da música, do tradicionalismo, do artesanato, enfim, e da mesma forma a paridade com representantes do executivo, né, das secretarias do município. Então a gente fez a reativação, melhor dizendo, do Conselho Municipal de Cultura. Em 2018 viemos trabalhando na gestão 2018-2019, depois, nesse período, aliás, em 2018, na oportunidade eu recebi uma portaria como conselheiro de cultura. Naquela oportunidade eu representava a Academia de Escritores do Litoral Norte, que tinha uma cadeira no conselho. Depois, com essa alteração que nós fizemos na legislação para mantê-la, torná-la mais atual, eu passei a ser representante da literatura na cidade, tendo uma suplente, assim como todos os demais conselheiros têm. Nestas duas oportunidades, de 2018 a 2019, eu fui escolhido pelos colegas como presidente do conselho. Em 2020, novamente, para o segundo biênio 2021, também tornei a ser escolhido o presidente do conselho, mantendo a mesma diretoria, a mesma mesa diretora que me acompanha, tendo o maestro Jimmy Walter como vice-presidente do conselho e a bibliotecária Graziele de Moliner como secretária da mesa. E qual a importância da Lei Aldir Blanc para o pessoal do conselho agora, da cultura em Tramandaí nessa época de pandemia? Bem, a Lei Aldir Blanc é um marco na história, não só de Tramandaí, mas de uma infinidade de municípios que nunca tiveram editais de cultura
nas suas cidades. Nunca tiveram editais que premiassem diretamente os agentes culturais da sua cidade. Então, por isso, um marco histórico. A gente, em Tramandaí, ainda não tem, oficialmente, dentro da estrutura do Poder Executivo, uma cadeira que diga que quem senta naquela cadeira é o coordenador da cultura do município. Ou seja, não há uma portaria, não há um cargo específico para um coordenador, um diretor, enfim, alguém que cuide da cultura no município. E neste momento, nessa atuação toda do Conselho de Cultura para cá, nós vínhamos suprindo isso, sempre fazendo com que os conselheiros levassem à secretária municipal de Educação e Cultura e ao prefeito municipal as demandas da cultura no município. Quando somos surpreendidos pela pandemia e surpreendidos, felizmente, pela Lei Aldir Blanc. E aí a gente se depara com uma situação. Era preciso que no Poder Executivo tivesse alguém para gerir estes recursos. Foi então que o Conselho Municipal de Políticas Culturais, na sua primeira atribuição, depois da reformulação do Estatuto, decide que, por ter no Conselho vários agentes culturais, a gente não poderia fazer com que os conselheiros ficassem de fora, porque isso prejudicaria alguns conselheiros, inviabilizando com que eles pudessem buscar recursos enquanto agentes culturais, além de conselheiros, na Lei Aldir Blanc. Por quê? Seria fazer com que os conselheiros criassem as regras do jogo para jogar. E isso iria ser algo que não fosse muito ético para os outros agentes culturais que não são conselheiros de cultura. Então, naquele momento, a mesa diretora oferece aos demais conselheiros a ideia de que o Conselho Municipal de Políticas Culturais criasse um comitê gestor. Isso foi aprovado, e então nós criamos o Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc no município de Tramandaí, fazendo com que os demais conselheiros ficassem de fora deste processo, podendo também concorrer aos editais para que apresentassem seus trabalhos e assim fossem contemplados. E naquele momento nós criamos então este comitê, o Comitê da LAB Tramandaí, que teve como presidente o maestro Jimmy Walter, como secretária a Paula Strebe e como demais membros deste conselho, 3 conselheiros que foram selecionados. Eu, na condição de presidente, fui um dos representantes do comitê, a Grazi de Moliner também, junto com a Gilmara, que também é a conselheira de cultura. Então nós 5 formamos o comitê gestor, que a partir daí passou a trabalhar com a elaboração dos editais, com a adaptação desses editais, porque alguns itens do edital da Lei Aldir Blanc eram nacionais, vinham bem estruturados e seguiam para todo o Brasil. Outros tinham autonomia de que os municípios pudessem gerir, fazer as suas adaptações dentro da realidade da cidade e dos agentes culturais. E assim fizemos. O Conselho Municipal de Políticas Culturais vem com este processo, cadastrando todos os agentes culturais, dando um cadastro de cultura, o que também não havia nesse momento. Então, diante de um edital tão importante como esse, nós passamos a nos prevenir de que o edital atraísse aventureiros. E o que eu digo como aventureiros nesse sentido? Pessoas que nunca trabalharam com cultura, de repente aparecer para tentar tirar uma fatia desse bolo da Lei Aldir Blanc. Então, com isso, o Conselho Municipal de Políticas Culturais passa a cadastrar e a ver toda a trajetória dos agentes culturais da cidade, identificar realmente e cadastrar aqueles que há muito tempo trabalham realmente com cultura, tendo a cultura como sua fonte oficial de renda ou como uma fonte que seja agregada a ela, não é mesmo? Então, aqueles que vivem diretamente da cultura como renda ou aqueles que também são agentes culturais, que produzem cultura, mas que não vivem só dela. Então, cadastramos realmente quem trabalha com cultura, os trabalhadores da cultura.
E depois o comitê gestor foi fazendo cada edital, as inscrições foram acontecendo, foi um processo de muito trabalho voluntário, né? Isso a gente deve destacar porque fica para a história um projeto inovador, inédito. Nós tínhamos tudo para cometer um erro histórico se não fôssemos bem-sucedidos nesse processo, mas graças a todo o trabalho que foi realizado pelo Conselho Municipal de Cultura, e aqui fica o meu agradecimento a todos os conselheiros e conselheiras de políticas culturais de Tramandaí, e graças ao bom trabalho conduzido pelo presidente do comitê, o maestro Jimmy Walter, fizemos assim com que essa verba pudesse chegar realmente àqueles que necessitavam, porque dentro dessa realidade que a pandemia nos trouxe, os nossos artistas foram os primeiros a sair de cena e ainda estão voltando aos poucos, talvez serão os últimos a voltar, mas que cumpriram um papel significativamente importante para as questões sanitárias, para as questões de saúde pública, porque nessa pandemia, sem arte, nós também não sobreviveríamos. A palavra ar, que é o que falta nesse tempo todo, por conta deste vírus que atinge o sistema respiratório, entre outros, começa com ar de arte. Então, sem a arte, nós não teríamos sobrevivido, e tenho certeza que a arte, a produção cultural, o trabalho dos nossos agentes culturais foi muito importante para que a gente tivesse entretenimento e para que a gente pudesse ficar em casa seguros, sem aglomerar e ainda assim consumindo uma produção cultural feita pelos nossos agentes, porque nós fizemos através desses processos da Lab em Tramandaí, lives com os nossos artistas locais, shows musicais, aulas EAD de artesanato ou outras oficinas culturais também, e sem dúvida alguma esse impacto que a arte causou foi um dos motivos que fez com que a população pudesse ter esperança de que a gente fosse conseguir a vacina, que até então era algo que não se sabia quando viria, e ter também esperança de que a gente vai realmente passar por essa pandemia e vai vê-la já num passado, para que a gente possa realmente superá-la. E Ferreira Goulart, nosso grande poeta do Brasil, já diria que sem arte a vida não faz sentido. A arte existe porque a realidade não basta. Terra que me quis assim, tão simplesmente assim. Essa praia que canta, encanta Tramandaí. Terra que me quis assim, tão simplesmente assim. Essa praia que canta, encanta Tramandaí.